E é uma coisa que é apaixonante, né? Então, acho que esse é o empreendedorismo é apaixonante. E a indústria de engajamento, que eu acho que a gente, né, também para a gente voltar aqui o tema, também ela é apaixonante, porque ela é multissetorial. Então, se você está discutindo hoje o mercado agro representa 30% da minha companhia hoje. Mas, por exemplo, eu estou olhando para o futuro em duas grandes áreas. O mercado de energia limpa, é uma aposta gigante que eu estou fazendo, e o mercado de engajamento para carbon free. Então, essas são empresas dentro da mesma plataforma? São iniciativas. Iniciativas dentro da plataforma da plataforma Vertem. Tá. São iniciativas dentro da plataforma Vertem. Então, aqui são mercados que a gente realmente está estudando. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. E a gente normalmente começa com a pergunta das origens do Emerson, né? Da onde Emerson veio. E se você puder contar um pouco, né, da história da tua família. Bacana. Na verdade, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu venho de uma família humilde. Meu pai, eles são mineiros, né? Os meus pais são mineiros. Meu pai, ele era porteiro, minha mãe dona de casa, numa família ali de 6 filhos. Cresci numa cidade bastante humilde, em Diadema. Mas minha mãe sempre foi muito visionária e ela entendeu que através dos estudos ela podia mudar a vida dos filhos. Então, eu sou um desses casos do Brasil que realmente, com oportunidade, as pessoas mais simples podem dar certo. Eu acho que isso que eu troquei uma ideia com o Paulo Batista, que é um colegão nosso, e aí chamou a atenção dele exatamente disso, ou seja, saindo lá sempre estudei em escola pública, até para realizar um sonho de estar em Harvard, né? Em maio eu estou indo lá, dia 12 de maio, então é uma emoção muito grande. Então, ou seja, sou pai de 4 meninas, né? Da Gabi, da Nath, da Thalia e da Júlia, casado com a Mari. E mais uma vez, estou aqui super feliz de estar com vocês. E vocês são quantos irmãos na família? Nós somos 6 irmãos, exato. São 4 meninos e 2 meninas. E onde você... Eu sou o mais novinho, então o caçula em famílias mais humildes tem mais privilégios. Meu irmão mais velho, começou a trabalhar com 12 anos. Eu comecei a trabalhar com 15, 16. Então é uma família muito unida e meus pais e meu pai também com uma atitude muito forte sempre ensinou muitos valores para a gente, que através do trabalho, através do estudo, do respeito às pessoas, você pode ir longe. Então isso foi um exemplo, né? Meu pai sempre foi um exemplo. E a minha mãe sempre com uma parte de inteligência emocional muito forte, de ser aquela pessoa que tem aquele carinho, sabe lidar com as situações. E já o meu pai não. O meu pai nunca, apesar de ter pouquíssimo estudo, teve a 4ª série do primário, mas nunca teve momento ruim. Meu pai nunca vi meu pai triste, nunca vi meu pai. Então, assim, ele é uma pessoa, os dois estão com 86 anos, tem esse privilégio também. Então, acho que sempre foi uma inspiração, né? Sempre no IPO a gente tem essa, né? Quais são as pessoas que te inspiram? E, na verdade, os meus pais são a fonte da minha inspiração, mas também ali o despertar de um estudo, né? Eu fiz uma escola técnica chamada Escola Técnica Industrial, que era mantida pelo governo alemão aqui no Brasil. Infelizmente, houve alguns casos de problema de comportamento do governo brasileiro e o governo alemão acabou tirando a verba. Mas, então eu tive o privilégio, era uma escola, a gente praticamente competia com o Colégio Naval na época, eram as duas, então a gente tinha as provas de matemática. Então, Escola Naval no Rio de Janeiro? A Escola Técnica Industrial e a Escola Técnica Federal de São Paulo, junto com o Colégio Naval, a gente
nós formávamos uma tríade ali de competições de física e de matemática. Fantástico. Então e aí era um negócio, sei lá, ao invés de ser o jogador, tipo, apesar de nascer em Diadema, ao invés de sonhar em jogar futebol, a gente sonhava com matemática e eu era viciado em matemática, né? E então acho que foi muito disso que também me levou para esse mundo de tecnologia, me levou para estudar mecatrônica, né? Estou falando ali do final da década de 80, início de 90, então nem existia a palavra digitalização, era efetivamente, programei em COBOL, programei em Assembly, então assim, era muito divertido e muito bacana. Você entrou nesse colégio por estar próximo, era no ABC? Era no ABC, colégio? em São Bernardo, Fantástico. e o meu pai me falava assim, olha, filho, para você ser um homem de verdade, você tem que trabalhar na Volkswagen, na Mercedes. Então era para isso, então eu ficava ouvindo ele, falava, você tem que trabalhar, porque olha, isso aqui você vai... Não, e era uma coisa séria mesmo, né? Falava, para você ser um homem de verdade, você tem que trabalhar, porque Era as montadoras, referência, era a referência de uma Nos anos pessoa... 80, 90. Era uma referência de uma pessoa que deu certo, né? Então, isso aqui era muito forte. E o meu cunhado, que estudava, fez um colégio muito forte aqui em São Paulo, ele falou, Emerson, essa é a escola, cara, você tem que entrar. E aí, literalmente, eu estudei, assim, cara, assim, 6 meses virado, a prova tinha 50 questões, eu acertei 49. Então, tipo, cara, eu estudei muito, muito, muito. E foi um período muito bacana de aprendizado e de estar próximo de pessoas de alto nível, né? E, na verdade, ali os professores nossos puxavam a gente no limite, né? Subir a régua. No final é um pouco, eu acho que é isso na escola, porque principalmente nos dias de hoje, né? Com a informação da forma que a gente estava conversando aqui há pouco sobre ChatGPT, tudo à disposição. Eu sempre falo para minhas filhas a questão da curiosidade. Hoje, tendo curiosidade, de resto você tem muita informação. Eu acho que esse é um ponto. Mas é interessante, porque você falou mecatrônica, então já vem daí, do colégio, porque mecatrônica era um curso, eu lembro, tinha um primo meu que ele entrou, foi no primeiro, segundo curso de mecatrônica na USP. Então era um curso muito novo, né? Porque não era nem engenharia, não era nem engenharia eletrônica, não era nem robótica, era uma coisa, né? Então você foi dos primeiros... Foi um dos primeiros cursos. Ele junta um pouco da eletrônica com o início da computação, né? Que chamava da parte de processamento de dados, esse era o termo que a gente usava à época. Então era a junção de você trabalhar tanto a parte de software e um pouco das máquinas. E ali foi o despertar do meu interesse por esse mundo de tecnologia. Só que, e aí, obviamente, na hora que eu terminei o curso, a IBM, junto com o Itaú, me chamou, né? Eu já trabalhava, eu sempre, essa escola eu fazia à noite, porque esse é um outro ponto também, a gente tinha que ajudar em casa, então trabalhava de manhã, estudava à noite. Mas aí eu terminei o curso, o Itaú me chamou, a IBM, né? Que era uma junção, uma joint venture que eles tinham, chamada ITEC. E aí eu fui lá para trabalhar nessa empresa. Minha mãe ficou super feliz, estava todo mundo feliz. Pô, esse menino está endereçando, está endireitando, está indo bem. Já vai entrar na Mercedes, vai entrar na Volkswagen, vou ganhar o meu primeiro gol aqui. E eu sei que eu fiquei lá 6 meses na IBM e pedi as contas. Desafios e superação. E foi uma época de aprendizado na minha vida a lidar com os nãos, né? Então, eu lidei com muitos nãos. Eram nãos ali o tempo inteiro. Imagina, um negócio totalmente fora de época, né? Falar de... Não tinha nem infra de hardware, não tinha nem infra. Né? Praticamente rede nos comércios. Né? Não dá nem para explicar aqui, mas era um disquete 5x1/4 ali que você ia, aqueles quadradão, tijolão. Mas então, acho que ali foi a minha primeira paixão pelo empreendedorismo, né? Assim, acho que esse é um pouco do que eu sempre me inspirou muito, porque no final o sonho que eu tinha quando você vem de uma família mais humilde é mudar a vida da sua família.
Eu tenho um mentor meu que sempre me apoiou, a gente fazia uma mentoria a cada 3 meses, que é o Martin Escobari, que é o presidente, é o co-CEO global da GA, da General Atlantic, talvez um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele, numa das mentorias, ele chegou, a gente estava em Nova York, e aí ele falou assim, olha, Emerson, para escolher um empreendedor aqui, na GA, depois de toda a entrevista, eu vejo se ele tem algum trauma, vejo se ele passou por alguma coisa. Eu falei, eu olhei para o Martim assim, né? Ele falou, não, cara, ele tem que ter brigado com o tio, ele tem que ter feito uma promessa para a mãe, você vai ver só. Ele falou, esse rapaz ou essa moça tem um tanque de oxigênio extra na hora que as coisas ficarem muito difíceis. E obviamente eu me senti um pouco, né, e quando ele foi falando, eu falei, putz, realmente, eu estava até comentando aqui com o Yapim antes de você chegar, Ventura, e eu que sou fã do empreendedorismo, é muito interessante quantas histórias eu vejo quando às vezes você está muito próximo de ter uma situação, muito próximo ali do fracasso, muito próximo, cara, você fala assim, cara, puta, agora já era. E aí você persiste um pouco mais e as coisas mudam e saem negócios gigantescos, né? Eu vendi uma empresa, sim, a Trademaster, que é uma outra empresa que eu fundei, uma fintech que eu fundei com outro amigo. Cara, na pandemia a inadimplência nossa era 0,2%, foi para 15% em um mês na pandemia. E a gente persistiu, a gente ia falar, cara, eu lembro, isso foi 3 de abril, 3 de abril ali de 2020, se não me engano. E eu recebi um telefonema, a gente tinha uma carteira de, sei lá, de quase 300, 400 milhões, ia ter um default de 60 milhões, eu tinha 30% da empresa, eu ia perder ali uns 20, 30 milhões de reais na física. Né? Eu estava num jantar, chamei a Mari, minha esposa, falei, amor, né, preciso falar um negócio com você. Você toma um champanhe? Toma um champanhe. Eu falei, olha, é difícil. Mas o pessoal, Martini duplo, né? o pessoal do IPO vai gostar, né? Assim, gente, é muito bom. Vocês são muito queridos amigos aqui. É muito bom estar aqui nesse podcast. Mas assim, eu cheguei e falei, amor, o gato caiu do telhado, né? Não é que o gato subiu do telhado. E então, né, encurtando aqui a história, mas nessa hora o importante de você estar do lado de pessoas positivas também, né? O meu sócio, o Chico, eu falei com ele, falou, Chico, cara, você está sentado, é isso, nós vamos ter que fechar a empresa, papapá. No outro dia, ele foi rodar a bolsinha na Faria Lima, atrás de investidor, cara, ajustamos os motores, né? Ajustamos os motores de crédito ali, ele foi na Faria Lima, cara, em 6 meses nós fizemos uma transação com o Banco Votorantim, aliás, um abração aí, Flávio Suchek, amigão nosso, espero que você esteja aí no churrasco do Ventura, mas nós fizemos uma transação com o Votorantim fantástica. Então, eu acho que aqui a mensagem, se chegar aqui para os jovens YPOers, cara, não desista dos seus sonhos e mesmo numa situação de adversidade, tenha um pensamento da solução do problema, de positividade, que as coisas acontecem. Eu acho que isso é muito interessante. Vibra positivo, né? Para o universo ele volta, né? E conta um pouquinho como é que você chegou na ideia da Vertem, quer dizer, como fundou, né? A gente estava falando que você teve também Sim, eu acho que a Vertem que eu fundei há 16 anos, né? Hoje nós somos a maior plataforma uma high-tech company de engajamento, é uma empresa muito interessante, a gente está cada vez mais se posicionando como um Data Engagement Platform, que ou seja, através de uso de dados, você fazer as ofertas personalizadas no momento certo. No momento que eu estava até comentando aqui com o Ventura, onde os consumidores estão cada vez mais infiéis às marcas, né? Então, o mundo está muito, muito volátil. Mas quando nós fundamos a empresa lá 16 anos atrás, eu vi uma oportunidade, tinha ali o catálogo do Membership Rewards, né, ali da Max, que era um negócio que a gente recebia um papel em casa, era um livrinho assim em casa com os produtos ali fixos e tal. Cara, eu olhei aquilo ali, falei, cara, eu vou digitalizar esse negócio. A minha cabeça foi digitalizar esse negócio. E estava ali começando o mundo do e-commerce, o Submarino começando a despontar.
Eu falei, puta, mas quem é dono de Submarino, né? Aí eu falei, puta, dono de Submarino, GP Investimentos. Aí eu fiz um cold call. Eu escrevi Antônio.bomcristiano@gp. Eu escrevi um monte de e-mails do Antônio Bomcristiano. Antônio, um abração para você. Muito querido. E aí escrevi vários e-mails assim, e um era verdadeiro, porque eu não conhecia ele. Eu não conhecia ninguém que conhecia ele, não tinha o IPO na minha vida também para falar, gente do network, alguém pode me apresentar? Não tinha isso, então fiz um cold call ali de empreendedor e ele me respondeu. Fiz um pitchzinho ali. E aí ele me respondeu, ele falou, porra, Emerson, que legal esse seu projeto. Cara, você precisa conhecer um cara que é o Flávio Jansen, que era o presidente do Submarino na época. E aí dali foi, né? Eu conversei com o Submarino. E o Submarino nós colocamos, então, um catálogo impresso de um programa que na época, até hoje é muito forte, o Membership Rewards globalmente. Nós colocamos os produtos ali do Membership num catálogo digital no Submarino para que as pessoas pudessem resgatar ali os seus prêmios. E aí, nesse momento, o próprio Bradesco, que tinha ali, estava naquela fase comprando a Amex, chegou e falou assim, olha, isso aqui é uma história até bacana, eu contar que isso é muito legal, né? Aí eu só voltando um passo atrás, aí eu fechei com o Submarino. E aí, nessa do Submarino, eu fui para o Rio de Janeiro. Tinha uma viagem para o Rio. O Submarino estava numa fase ali também da junção com Americanas e tal. Eu tinha uma reunião lá com o CEO deles, também já no Rio, na B2W. E isso foi muito legal também, porque aí eu fui para a B2W, aí nós fechamos o contrato. E a Ana, na época, e estava o Timóteo, estava toda uma turma lá. E eles falaram, olha, Emerson, para fazer negócio aqui na B2W, nós vamos marcar uma reunião todo sábado às 8 da manhã, no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem problema, pode marcar. Ou eu pegava a última ponte aérea ou a primeira ponte aérea. Eu fiquei 6 meses indo, tipo assim, era uma prova que eles faziam. Eu fiquei 6 meses, então assim, cara, não tenha medo, né? Tipo, cara, não tem tempo ruim. Não, é 8 da manhã, não tem problema. E é lá no centro da cidade, né? Era Sacadura Cabral, ali perto, pô, você conhece bem ali. Vendi bastante serviço jurídico lá. Assim. E eu sei que eu fui lá, e aí o resumo da ópera, ele falou, o Submarino Americanas falou, olha, Emerson, o negócio é o seguinte, cara, nós gostamos da proposta de valor da sua empresa. Vocês vão ser a única empresa no Brasil a fazer programas de fidelidade com o Submarino. Eu falei, puta merda. Eu falei, cara... E você tinha alguma experiência nisso? Quer dizer, anteriormente? Anteriormente não, eu estava no mercado, né? Eu fui sócio do publicitário Eduardo Fischer, até contando para a IAPIM. Eu tive uma sociedade 7 anos antes de montar a Vertem com eles, que foi um capítulo muito interessante também ali, de muito aprendizado. E eu acho que, né, foi uma época também que eu aprendi muito, cometi muitos erros, muitos acertos, mas ali então eu tinha experiência num outro mercado que era paralelo. Mas aí eu falei, puta, esse negócio aqui de fidelidade é muito maior e tal. E aí fui. E aí a B2W me deu um contrato de exclusividade. Eu cheguei e o Bradesco, que tinha feito esse projeto da Amex, falou, olha, eu vou revender esse seu produto nas 2.400 agências do Bradesco. Falei, cara, agora eu tô rico. Liderança e inovação. E a partir dali nós fomos conquistando vários clientes, né? Desde hoje a gente atua, né? A plataforma da Vivo, da Shell, tem projetos com Itaú, com Santander, então tem um negócio bastante poderoso nesse mundo de engajamento, como eu estava comentando aí com vocês. O Iapim, ouvindo aqui o Emerson, né? Você vê que a mente dele é acelerada, fértil e vai, né? Ele falou aqui um sócio, outro sócio, Que curioso. Quantas empresas você já fundou, Emerson? Você sabe que eu estava... De setores desconexos, né? Distintos. Falando em empreendedorismo, né? Exato. Exatamente. É por isso que eu sou muito fã lá da Endeavor e o que eu posso apoiar a Endeavor. Eu apoio. Foi muito bacana que minha filha mais nova, a Júlia, que está fazendo GV, aí foi... Eu estava fazendo aplicação, estava aplicando para o OPM, né? E aí eles estavam lá no OPM, quantas empresas e tal. Aí eu falei, eu montei 17 empresas. Fantástico, legal.
a minha primeira empresa, até antes desse projeto aí lá com os rapazes lá da IBM, eu tinha quase 17 anos, meu pai me emancipou, montei empresa no Plano Collor, então eu tive em diversos setores, né? Desde empresa, cara, na época locadora de vídeo, eu falei, puta, não, será que esse negócio... Então eu tive empresas no setor de tecnologia, no setor de educação, e aí agora, né, serviços financeiros, que são as recentes agora, e nesse mundo de tecnologia para a fidelidade. Então, cara, já errei muito, já acertei muito, mas sempre com essa determinação, né? Sempre... Vou fazer um parênteses aqui, Apim, voltar para a Vertem daqui a pouquinho, que tem muita coisa Exatamente, para falar de eu lá, concordo. mas eu queria fazer um parênteses aqui, né? 17 empresas. Óbvio que você fala inspiração, sonho e criatividade. Como que você tira suas lições de formar a sociedade, de setapear a empresa? Ou, como que era? Uma coisa natural, fluida para você? Você era um estrategista? Eu falei, isso aqui vai ser meu sócio. Você falou alguns nomes aqui. Sim, né? Qual que é essa jornada aí eu acho que... E também o exit, né? Também. É uma jornada de entender se eu tenho um produto que tem uma real proposta de valor para o cliente, né? Então eu entendi e falei, pô, essa situação aqui tem uma real proposta de valor para o cliente. Na hora que tem esse check, eu sempre fui muito fã do mundo dos negócios, da área de vendas, né? Então eu sempre tive escola de vendedor, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, né, de falar, mas não, eu tive uma escola essa empresa que eu montei com esses rapazes da IBM me deu um track record de receber tanto que a gente estava tão fora de época, que então assim, eu fiquei e falei, cara, beleza, isso aqui faz parte, então eu acho que e de também ter muito diálogo com as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto de dialogar, de primeiro entender as complementariedades, né? Quem são uma pessoa inquieta como eu e que também tem um raciocínio rápido, adora matemática, mas essas coisas todas, normalmente no começo da sua carreira você se acha bom demais. Né? Esse é o pior erro. Então você acha que você, cara, você não tem um problema, você vai resolver e tal. E eu aprendi a diferença do eu e do nós, né? A diferença do quanto é o poder de estar com as pessoas, de realmente ter as pessoas corretas, e o nós efetivamente é muito mais potente. Então, acho que isso, um resumo é estar com as pessoas corretas, ter ali aquela vontade, aquele trabalho, que eu acho que esse é um outro, que eu vejo as gerações novas, eu vejo um mundo diferente agora, né? Mas essa época que eu estava comentando com vocês aqui, eu trabalhava 16 horas por dia, trabalhava, cara, assim, é muita transpiração. Então não tem uma história, mas a pessoa deu certo e tal, não, mas tem muita transpiração. Então tem muito trabalho, muito diálogo, e também saber se posicionar e também saber ceder. Porque eu acho que esse é um ponto que eu puxei um pouco da minha mãe, que, ou seja, é o diálogo. Porque senão você vai... É uma construção de valores, né? Ou seja, também com muito respeito a essas pessoas. Eu tenho meus sócios, né? Um dos livros que é a minha inspiração é um livro do Ben Horowitz, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Há 5 anos atrás, eu fechei um ciclo societário com o meu melhor amigo. Isso aqui é difícil. Isso é desafiador. Isso é desafiador. E esses dias ele me chamou na fazenda dele lá para ver, tá fazendo uma plantação de abacate, Pô, eu passei o final de semana, então assim, manter, como é que você mantém a sua amizade? Então, eu acho que é muito pelo diálogo e também muita preparação, né? Assim, tem que estar do lado de gente boa. Acho que esse é o ponto que é fundamental. Não adianta formar um time de alto nível, estar do lado de pessoas boas e trabalho. Eu acho que esse é um pouco... Uma época que eu era obcecado por esse negócio de, puta, eu tenho que dar certo na minha vida e tal. Ou seja, você tem uma questão de ter uma atitude, de ter uma inteligência emocional e estar preparado.
Eu acho que se você tem um pouco disso, está junto com as pessoas certas, sua chance de sucesso é muito grande. E aí, mesmo na hora do desespero, persistir. Então, é um pouco disso. Eu participei de um evento do IPO, uma university em Marrakech, no Marrocos. E foi muito legal que tinha um francês lá, realmente o cara era genial, ele é um dos maiores empreendedores de reciclagem do planeta. É um IPO, agora não está me lembrando o nome dele. E aí foi muito legal que ele mostrou uma foto de uma barata e de um panda. Uhum. Né? E aí ele falando de foco versus... Ele falou, gente, esse negócio aqui está há milhões de anos no planeta e esse panda aqui só come bambu. Aquilo ali me chamou a atenção, né? Porque, obviamente... Hoje eu prometi no meu fórum, eu fiz um retreat que eu prometi, eu falei, vou parar de abrir empresa, eu vou parar, porque realmente eu tô com um problema, tô mais para esse lado aqui, então assim, hoje eu preciso até de mais foco para algumas coisas, mas eu acho que só também para a turma que mas é foco. Cara, gente, realmente foco é extremamente relevante para você. Agora, quando você tem ali um grupo empresarial, o importante é você ter um líder que tem o foco nesse venture aqui, né? Então, e como é que você lidera, e obviamente com conexão e tal. Então, acho que é um pouco disso, Ventura, assim, e é uma coisa que é apaixonante, né? Então, acho que esse o empreendedorismo é apaixonante. Visão de futuro e empreendedorismo. Mas hoje eu estou vendo tecnologias, né, como o WhatsApp, né, tá lá meu amigo Guilherme Horn, tocando como CEO aqui do WhatsApp no Brasil. Então você pega o WhatsApp, a gente tinha falado aqui de TikTok. Eu vejo uma tecnologia à disposição para você efetivamente ser cada vez mais assertivo nas suas ações de engajamento. Fico imaginando aqui, Apim, assim, eu acho que primeiro, uma visão da indústria, né, do engajamento e fidelidade, né? A primeira que vem à mente, que a gente comentou um pouquinho, vem as milhas aéreas, né? Que é o bottom line lá, todo mundo tinha isso. Era $1, 2 milhas, $1, 3 milhas era o cartão, né? Mas assim, você tem o engajamento em todas as indústrias. Você mencionou telefônica, você mencionou banco, você mencionou agro. Estou curioso aqui para entender o engajamento no agro aqui, né? Sim. Porque B2B, B2C. Então, o agro ali, como que está nisso? Né? E, por outro lado, você tem uma disrupção nesse ano, violenta que a gente está, com o AI. Né? O AI ontem já está antigo, né? Hoje... Então, e uma das frases que... para representar o AI no futuro, a gente só está num pontinho. Sexta-feira eu fiz aqui um podcast com John Davis, professor John Davis, e ele falou, olha, meus amigos aqui do MIT, meu amigo aqui de Harvard, falou que a gente só está no topozinho aqui do iceberg ainda no AI, né? Ainda mal começamos a viver o AI. E é a história do planejamento da Amazon, que é ameaçada, né? Então eles falam, a Amazon, você vai apertar um botão, fala, vou para o México, quero hotéis assim, ele vai te dar a lista de hotéis, restaurantes, as diversões, e já vai buscar isso, já vai passar no seu cartão e está tudo programado, né? E isso será uma realidade, mais ou menos será uma realidade, e muito mais, né? Então, quando você faz a indústria, Emerson, fico imaginando que se contar para os nossos ouvintes aqui, os IPOers e os demais, o basic dessa indústria, né? O que era o engajamento, o que era a ativação, qual é a plataforma, como é que você faz isso, e depois a evolução. Você falou do WhatsApp, você está falando, vamos falar do TikTok, do social commerce, vamos falar do AI, como é que vai se transformar isso de hoje aos próximos anos? Então, eu imagino que você está numa corrida contra e atrás dessa tecnologia, né? Porque acompanhar ela é muito desafiadora, né? Sim, acho que até falando como presidente da Benf aqui, até para dar uma visibilidade para o público aí em geral, no Brasil hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que participam de pelo menos um programa de fidelidade. E mais de 56% deste público participam de 2 ou 3 programas. Então, assim, a população brasileira
ela é bem engajada com o tema de fidelização. A indústria, ela começou exatamente lá atrás com o tema de milhas aéreas, né? Ou seja, ali o objetivo da pessoa fazer 10 viagens, ganhar uma viagem grátis. E essa indústria foi se consolidando muito mais para um patamar de um objetivo, de um sonho que é a viagem. E isso tem uma base ainda de heavy users, que a gente chama na indústria, né, ou na linguagem mais do nosso setor dos milheiros, que ele continua, né? Ele tem lá o espaço dele, tem ali pelo menos uns 10, 15% da população que tem ainda muito foco nesse sentido. Obviamente, a gente viu o varejo ser cada vez mais representativo, né? Então, hoje é muito difícil você estar num varejo de alimentos, num varejo, numa farmácia. A maioria das empresas, elas têm as suas plataformas de loyalty, porque também, Ventura, o que está acontecendo, principalmente pós-pandemia, né? As empresas estão olhando os seus loyalty programs como uma forma de reduzir o custo de mídia digital. Esse é um fenômeno muito potente. Quando vocês... e a plataforma de fidelidade não é mais aquele pontinho, como a gente estava com para a milha. Não, hoje é muito mais amplo, né? Ou seja, é exatamente entender o comportamento desse cliente, ou fazer a oferta adequada, você falar de reativar esse cliente. Então, você dar fazer algum reconhecimento e alguma recompensa, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com o Galó lá da Renner, e ele me falou assim: Emerson, o que você acha que é o meu programa de fidelidade aqui da Renner? Na verdade, a fidelidade da Renner é o encantamento aos clientes. É a forma da equipe estar treinada. E muitas vezes você não precisa ter um programa de fidelidade para estar com uma estratégia potente de engajamento. Hoje, um dos maiores programas de fidelidade do mundo que não tem programa é o próprio iTunes da Apple. Cara, não tem como, você é uma plataforma que está tudo lá dentro. Então, as pessoas, às vezes, hoje a mente da Vertem é muito mais aberta nesse sentido de você não ter o que a gente chama assim, one size no fits all, definitivamente. Eu acho que essa é a primeira mensagem relevante para quem aqui do nosso público de YPO estiver pensando em fazer alguma ação para os seus clientes, assim, efetivamente, encontrar o que realmente cada grupo de segmento de clientes vai responder mais. Então, acho que esse eu acho que esse é um fenômeno muito interessante, ou seja, você tem uma base gigante de consumidores cadastrados, né? Imagina o Starbucks Rewards, que chegou a bater 400 milhões de usuários. Então, será que ele vai gastar tanto dinheiro mais no Google? Então, ele está olhando, ele fala, não, ele vai colocar dinheiro no Google ou mesmo numa rede social. Mas ele está olhando também e fala, pô, isso aqui talvez seja um outro canal de comunicação que eu tenho. Então, ele passa a ser uma questão de retenção, mas também ser uma estratégia de comunicação com esse cliente. E o principal atrativo do programa da Starbucks Rewards é, às vezes, você já comprar automatizado sem pegar fila. Não tem nada a ver com o ponto mais. Então, acho que esse é um outro tipo de reflexão da nossa indústria, né, que é bem interessante. Recentemente, qual foi um outro fenômeno, até para dar o timeline aqui para vocês, ou seja, né, de milhas aéreas, aí os bancos entraram, né, e criaram grandes companhias e grandes programas. A gente, de modo geral, o Brasil é um mercado de uns 15 bilhões, o mercado de fidelidade no Brasil é um mercado de uns 15 bilhões de reais. A Vertem tem perto de 8% desse mercado, e a gente estava até conversando com a Yapim, tem planos aí de expansão e tudo mais, que eu trato um pouquinho mais para frente. Mas assim, aí a gente teve essa fase das companhias aéreas, dos bancos, dos varejos, e a gente teve nos últimos 4 anos o fenômeno do cashback, né, que é uma outra coisa que vale destaque também. O cashback, passado a fase do venture capital, né, que assim, ali, várias empresas ali, né, não vou citar o nome aqui para não ser deselegante com vários amigos, mas a galera estava queimando dinheiro com cashback, e aí tirava o cashback e parava a venda. Tão simples quanto isso.
Então, passado essa fase do cashback, agora a gente está numa fase de utilização de um cashback mais inteligente, né? Ou seja, efetivamente, ao invés de você oferecer um desconto, como é que você oferece esse desconto a futuro? Então, muitas empresas estão trabalhando com uma estratégia de cashback, até como a sua estratégia de precificação para cliente também. Então, porque você faz, ao invés de você dar o desconto ali na hora, você dá um desconto para uma compra futura, então você faz recorrência, e o consumidor, e como a indústria, né, fazendo até uma meia-culpa aqui, como a indústria de fidelidade ela complicou demais os programas, né? O consumidor não estava entendendo, mas cada hora é um ponto para viajar. Agora para viajar para Miami era 40 mil, agora 80 mil, 120. Ficou muito confuso. Hoje o que é mais efetivo numa estratégia é ser simples, uma mecânica simples e uma comunicação eficiente. E obviamente, a recompensa adequada para cada público. Acho que esse é um resumo do que é ser eficiente. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.